Meu nome é Francisca Oliveira, tenho 69 anos e hoje vou contar uma história que me custou 18 anos da minha vida para conseguir falar em voz alta. Uma história sobre como uma menina de 14 anos pode ser negociada como animal no curral, sobre como um casarão pode se transformar no purgatório de uma família inteira e sobre como a sede de liberdade pode ser mais forte que qualquer corrente que tentem colocar no seu pescoço. Se você está me ouvindo agora, saiba que sua atenção já está ajudando outras pessoas que passaram ou passam pelo que vou relatar, porque quando a gente quebra o silêncio sobre essas mazelas, a gente planta uma semente de coragem no coração de quem ainda está sofrendo calado. Existem momentos na vida da gente que marcam como ferro em brasa na alma, e o meu foi numa tarde abafada de março de 1965, aqui no interior do Ceará, quando ouvi o barulho de uma caminhonete velha parando na frente da casa onde morava com minha madrinha, Dona Lourdes. Eu estava no terreiro batendo milho no pilão, suada e com as mãos já calejadas de tanto trabalho pesado, quando um homem desceu daquele veículo barulhento como se fosse dono do mundo inteiro. Era alto, corpulento, com uma barriga que saltava por cima do cinto de couro, bigode grisalho e uns olhos pequenos e escuros que pareciam 2 furos de bala na cara queimada de sol. Vestia camisa xadrez manchada de suor, calça de brim surrada e botas de couro que faziam barulho no chão de terra, batida a cada passo que dava. Esse homem se chamava Severino Batista, tinha 41 anos, era fiscal de terras do município. E segundo minha madrinha começou a tagarelar assim que o viu, estava procurando uma esposa jovem, prestativa e que soubesse trabalhar direito na lida da casa. Eu não passava de uma menina esquelética, com cabelos crespos presos num rabo de cavalo desalinhado e vestindo um vestido desbotado que já tinha sido de outras 3 primas antes de chegar em mim. Mas quando aquele homem botou os olhos em cima de mim, deu para sentir que estava me medindo dos pés à cabeça como quem avalia uma res no mercado do gado. E se você quer que histórias como essa continuem sendo contadas para conscientizar e proteger outras meninas, considere se inscrever no canal agora, porque todo mês sortearemos prêmios especiais para quem mais comentar e curtir nossos vídeos, mas só para inscritos mesmo, tá bom? Minha madrinha, que Deus tenha a alma dela, começou a me vender, como se eu fosse mercadoria na feira. Olhe aqui, seu Severino, essa é a Francisca, menina órfã que criei desde pequeninha depois que os pais morreram de febre amarela. A danada sabe fazer de tudo. Cozinha, lava, passa, costura, cuida de bicho, planta, colhe e nunca me deu um pingo de trabalho. É obediente que nem cachorro amestrado, vai na igreja toda semana e ainda é pura, nunca chegou perto de homem nenhum. Cada palavra que saía da boca daquela mulher era como uma facada no meu peito, porque eu estava ali parada, ouvindo minha vida sendo negociada, como se eu fosse um objeto que alguém quisesse comprar no comércio da cidade. Severino deu uma risada rouca que me fez a pele arrepiar toda. Enfiou a mão no bolso da camisa e tirou um maço de dinheiro amarrado com barbante. Contou 25 notas amassadas na palma da mão suja da minha madrinha e disse com aquela voz grossa e autoritária: "Isso aqui é só para mostrar que tenho interesse na mercadoria. Quando ir casar com ela, pago o dobro disso aí." Minha madrinha pegou aquele dinheiro com os olhos brilhando de ganância pura, como se tivesse achado um tesouro enterrado no quintal, e respondeu batendo palma: "Negócio fechado, Severino. A menina é sua. Pode buscar ela no fim do mês que eu já acerto tudo com o padre da matriz." Naquele exato momento, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo num buraco sem fundo. 20 dias depois, estava eu vestida com um vestido branco emprestado da filha do dono da venda, parada na frente do altar da igreja de São José, tremendo como folha seca no vendaval. O padre falava sobre submissão, obediência e os deveres sagrados da esposa cristã, mas as palavras pareciam vir de muito longe, como se eu estivesse afogando num açude profundo e sujo. Severino segurava minha mão pequena com aquela mão calejada e grossa dele, apertando com tanta força que senti as unhas compridas e sujas cravando na minha pele. Delicada, e quando chegou a hora de dizer "aceito", minha voz saiu tão baixa e trêmula que o padre precisou repetir a pergunta 3 vezes.
A casa dele ficava a 12 quilômetros da cidade, numa propriedade isolada, cercada de mato cerrado e terra vermelha. Uma construção antiga de tijolo aparente, com telhas quebradas, janelas pequenas protegidas por grades de ferro enferrujado e um quintal grande, cercado por uma cerca alta de arame farpado que mais parecia prisão do que lar. No primeiro dia como esposa, ele me mostrou cada cômodo da casa como um fazendeiro mostra suas posses para um visitante. Aqui é onde você vai cozinhar todo dia. Ali é onde vai lavar minha roupa. Naquele quarto dos fundos é onde vai dormir quando eu permitir. Percebi que ele disse, quando eu permitir, não onde vamos dormir juntos. E um calafrio gelado desceu pela minha espinha como cobra venenosa. A cozinha cheirava a gordura velha e fumaça de lenha. Tinha panelas velhas e enferrujadas, empilhadas numa pia rachada, e o fogão a lenha estava tão sujo que parecia não ter sido limpo há meses. O quintal era grande, mas abandonado, com capim alto crescendo entre as pedras, uma sensação de abandono que pesava no ar quente como mortalha, e no fundo havia uma construção pequena e escura que ele disse ser depósito, mas que me deu uma sensação ruim só de olhar. Na primeira noite, descobri que casamento não tinha nada a ver com as histórias românticas que eu ouvia às mulheres contarem na igreja aos domingos, entender como minha vida tinha virado esse pesadelo em tão pouco tempo. Aos 14 anos, eu tinha me tornado posse de um homem que me tratava pior do que ele tratava as galinhas do terreiro. Os primeiros meses foram uma escola cruel sobre o que significava ser mulher no interior nordestino da década de 1960. Acordava todo dia às 4:30 da manhã para acender o fogo, fazer café forte na chaleira velha, fritar ovos na banha de porco e esquentar o resto da janta do dia anterior. Lavava as roupas dele na bica que ficava nos fundos da propriedade, esfregando com sabão de cinza que deixava minhas mãos em carne viva e sangrando, enquanto ele ficava sentado na varanda bebendo cachaça e gritando ordens como se eu fosse empregada que não recebia salário. Passava as tardes limpando aquela casa imunda, remendando as meias furadas dele com linha grossa, preparando a janta sempre em silêncio absoluto, porque ele não suportava barulho de mulher durante as refeições. Quando chegava do trabalho no fim da tarde, eu já tinha que estar com a comida pronta, a casa limpa, a roupa lavada estendida no varal e um sorriso forçado no rosto, mesmo que por dentro estivesse morrendo de saudade da minha vida de antes, por mais difícil que fosse. Ele tinha regras rígidas para absolutamente tudo. Eu não podia sair da propriedade sem sua autorização por escrito. Não podia receber visita de ninguém, nem mesmo da minha madrinha. Não podia ouvir rádio durante o dia porque mulher ociosa é armadilha do capeta. E não podia chorar na frente dele porque lágrima de mulher é teatro barato para conseguir as coisas. Quando quebrava alguma dessas regras, mesmo sem querer, o castigo vinha na forma de tapas no rosto que deixavam marca vermelha por dias, puxões de cabelo que arrancavam mechas inteiras, ou noites inteiras dormindo no chão frio da cozinha, usando apenas um pano velho como cobertura. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Aprendi rapidamente a engolir o choro que subia na garganta, a manter a cabeça sempre baixa quando ele falava, e a responder sim, senhor, para tudo que ele ordenava, porque a alternativa era sempre um sofrimento maior do que eu conseguia aguentar. Meu corpo foi definhando aos poucos. Perdi peso. Meus cabelos ficaram sem brilho e começaram a cair em tufos. Minhas roupas ficaram folgadas demais. E desenvolvi uma tosse seca que nunca passava completamente por causa da fumaça constante do fogão a lenha mal ventilado. Foi aos 15 anos, depois de um ano vivendo nesse inferno particular, que descobri estar esperando meu primeiro filho. Quando contei para Severino, ele me olhou com aquele sorriso torto e cruel que eu já conhecia muito bem e disse: agora você não sai mais. Daqui nem que seja carregada pelos urubus. Mulher prenha que anda por aí vira conversa dos curiosos e fofoqueiros. No mesmo dia, ele chamou um pedreiro conhecido dele e mandou colocar mais grades em todas as janelas da casa.
Trocou a fechadura da porta da frente por uma tranca dupla que só abria por dentro com 2 chaves diferentes e construiu um muro mais alto ao redor de toda a propriedade. As chaves ficavam sempre penduradas numa corrente no pescoço dele, por baixo da camisa. E eu passei oficialmente a viver como prisioneira na minha própria casa. Durante os meses da gravidez, ele controlava até o ar que eu respirava. Dizia que mulher grávida não podia comer fruta doce porque criança nascia com açúcar no sangue, não podia tomar leite porque ficava gorda demais para o parto, não podia comer carne vermelha porque o bebê nascia com sangue fraco e não podia dormir muito porque ficava preguiçosa. Eu vivia basicamente à base de arroz aguado, feijão sem tempero, farinha de mandioca e ovo cozido, e quando sentia enjoo ou vomitava, ele gritava que era frescura de menina mimada e que mulher da roça paria no meio da plantação e continuava trabalhando no mesmo dia. Meu corpo foi definhando ainda mais durante a gestação. Minhas pernas ficaram finas como gravetos, meus braços perderam toda a força, meus cabelos começaram a cair em tufos ainda maiores e minhas roupas ficaram enormes em tudo, exceto na barriga que crescia devagar demais porque eu não tinha alimentação adequada. Passei a ter tonturas constantes, dores nas costas que não me deixavam dormir direito, e uma fraqueza geral que fazia cada tarefa doméstica parecer uma montanha impossível de escalar. O parto aconteceu em casa, numa madrugada fria de junho, com a ajuda de uma parteira que ele trouxe, uma mulher velha, magra e carrancuda que cheirava a fumo de corda e não falava quase nada durante todo o processo. Sofri por mais de 20 horas seguidas, gritando de dor, enquanto ele ficava na sala da frente bebendo cachaça, ouvindo rádio no último volume e fazendo barulho como se nada estivesse acontecendo no quarto dos fundos. Quando minha filha finalmente nasceu, uma menina pequena, fraca e chorona que eu decidi chamar de Maria das Dores, ele pegou ela das mãos da parteira antes mesmo de eu poder vê-la direito e disse com aquela voz grossa e autoritária: "Essa aqui vai ser criada direito desde pequena, não vai virar perdida igual a mãe que não presta para nada." Senti meu coração se estilhaçar em 1000 pedaços ao ouvir aquilo, mas não tinha forças nem para protestar porque estava fraca demais e porque sabia que qualquer palavra errada poderia resultar em ele machucar a criança recém-nascida. Maria das Dores cresceu naquele ambiente pesado de tensão e silêncio forçado. Aprendeu a engatinhar sem fazer barulho, a chorar baixinho para não acordar o pai quando estava dormindo e a se esconder atrás das minhas saias quando ouvia o barulho da caminhonete dele chegando do trabalho. Eu tentava proteger minha filha como conseguia. Inventava brincadeiras silenciosas com bonecas feitas de retalho e espiga de milho. Cantava baixinho no ouvido dela as cantigas que minha mãe cantava para mim quando era pequena, e a abraçava com toda a força que ainda restava no meu corpo, nos poucos momentos em que conseguíamos ficar sozinhas, sem ele por perto vigiando cada movimento nosso. Engravidei novamente, e dessa vez Severino decidiu que uma criança pequena e uma mulher grávida precisavam de mais proteção contra as influências ruins do mundo exterior. Mandou construir uma extensão na casa, um cômodo no subsolo, embaixo da cozinha, com uma única janela minúscula que dava para o muro alto do quintal e uma escada de madeira íngreme e perigosa que ligava direto à despensa. "Vocês vão morar aqui de agora em diante", disse ele, apontando para aquele buraco, escuro e úmido, longe dos olhares curiosos e das más companhias que podem corromper a mente de vocês. O lugar era um verdadeiro pesadelo, úmido como caverna, mal ventilado, cheirava a mofo, terra molhada e algo podre que eu nunca consegui identificar direito. Tinha 2 camas velhas de ferro enferrujado, um balde de metal para nossas necessidades fisiológicas, uma bacia rachada para lavar o rosto e uma lâmpada fraca pendurada no teto que ficava acesa apenas quando ele permitia. As paredes eram de tijolo cru sem reboco. O chão era de cimento áspero que machucava os pés descalços, e no inverno a umidade era tanta que nossas roupas ficavam sempre molhadas e geladas, grudadas no corpo. Foi nesse porão maldito que minha segunda filha veio ao mundo, numa noite chuvosa de setembro, uma menina que chamei de Conceição da Silva, numa tentativa desesperada de manter viva a fé de que um dia
Nossa Senhora nos tiraria daquele sofrimento. O parto foi ainda mais difícil que o primeiro, porque eu estava mais fraca, mais nova ainda, e sem nenhum cuidado médico adequado. A parteira dessa vez era ainda mais grosseira e malvada. Reclamava constantemente do cheiro ruim do lugar. Dizia que mulher que não sabia se cuidar direito merecia sofrer na hora de parir. E me tratava como se eu fosse um animal doente que estava causando transtorno para ela. Quando a menina nasceu, ainda mais pequena e pálida que a irmã, Severino desceu aquelas escadas rangendo. Olhou para ela com desdém e disse: mais uma boca inútil para comer meu dinheiro e mais uma vagabunda em potencial para me dar trabalho no futuro. A rotina no porão se transformou num pesadelo que se repetia todos os dias, sem exceção. Acordávamos com o barulho pesado dos passos dele caminhando no andar de cima, como se fosse um fantasma malvado assombrando nossa existência. Esperávamos ele descer com um prato de comida fria e água que às vezes estava limpa, às vezes tinha gosto estranho de ferrugem ou coisa pior. Ele ficava ali parado na escada, observando nós três como se fôssemos bichos enjaulados no zoológico. Às vezes dava ordem para eu subir e cozinhar ou limpar a casa, deixando as meninas pequenas sozinhas no escuro completo daquele buraco. Quando subia para trabalhar, ele trancava a porta da despensa por fora com 2 trancas diferentes, e eu conseguia ouvir o choro desesperado das minhas filhas ecoando pelo vão da escada. Um som que me cortava a alma como navalha afiada. As meninas cresceram naquele ambiente insalubre e opressivo, como plantas tentando sobreviver sem sol. Maria das Dores, a mais velha, desenvolveu uma tosse persistente que nunca sarava completamente. Ficava rouca com frequência e era magra demais para a idade que tinha. Conceição era ainda mais franzina. Tinha dificuldade para ganhar peso, chorava muito durante a noite e não conseguia dormir direito por causa da umidade gelada que subia do chão de cimento. Elas brincavam com bonecas feitas de trapo velho que eu costurava com fios desfiados da nossa própria roupa. Inventavam histórias sobre princesas que moravam em castelos cheios de luz do sol e sonhavam acordadas com o dia em que poderiam correr livre em campos abertos, cheios de flores coloridas. Eu contava para elas sobre o mundo que existia lá fora, sobre árvores verdes, passarinhos que cantavam de manhã, outras crianças brincando na rua, festas juninas com quadrilha e fogueira, mas às vezes me perguntava se era cruel demais criar esperanças assim, em corações pequenos que talvez nunca conhecessem a verdadeira liberdade. Durante 5 anos longos, vivemos naquele porão como ratos escondidos da luz do dia, conhecendo apenas aquelas 4 paredes úmidas, o cheiro constante de mofo que grudava na nossa roupa e na nossa pele e a sensação permanente de que estávamos sendo observadas por olhos que nunca dormiam nem descansavam. As meninas cresceram sabendo que não podiam fazer barulho quando o pai estava em casa, que tinham que sussurrar até quando estávamos sozinhas, como se o mundo inteiro fosse um lugar perigoso onde falar alto era pecado mortal. Maria das Dores, aos 6 anos, já sabia instintivamente quando Severino estava de mau humor só pelo barulho dos passos dele no andar de cima. E Conceição, aos 4, tinha desenvolvido o hábito de se esconder embaixo da cama velha sempre que ouvia a voz dele chamando do alto da escada. Se você está me acompanhando até aqui e sente que essa história precisa ser ouvida por mais pessoas, deixe nos comentários qual foi o momento que mais te marcou até agora. Ou conte para a nossa comunidade alguma experiência sua de superação que possa inspirar outras pessoas que estão passando por dificuldades. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar coragem de seguir em frente. E se você acredita que relatos como esse precisam ser compartilhados para conscientizar e proteger outras famílias, clique em inscrever-se no canal e ative o sininho das notificações, porque juntos somos mais fortes que qualquer situação difícil. Severino havia se tornado ainda mais controlador e violento com o passar dos anos que se arrastavam como décadas. Agora, além de nos manter trancadas como prisioneiras, ele tinha criado um sistema elaborado de castigos que variava de acordo com o humor dele em cada dia. Se eu demorava para subir quando ele gritava meu nome, ficávamos um dia inteiro sem comida nem água. Se as meninas faziam qualquer barulho,
Mesmo sem querer, elas dormiam amarradas nas camas com corda áspera. Se eu ousava olhar nos olhos dele quando falava, levava tapas que deixavam meu rosto inchado e roxo por dias seguidos, e as meninas tinham que assistir tudo caladas para aprender a lição. Inferno que já vivíamos. Severino desceu aquelas escadas cambaleando, cheirando forte a cachaça barata e com os olhos vermelhos de raiva pura. Tinha perdido o emprego de fiscal por brigar com o chefe da repartição e culpava exclusivamente a mim pelo azar, dizendo que mulher que não dá sorte para o marido não serve nem para criar porco. Vocês vão ter que compensar todo o dinheiro que eu perdi por culpa dessa desgraça, disse ele, apontando o dedo sujo na minha cara. E naquele momento, exato, eu soube no fundo da alma que algo ainda mais terrível estava para acontecer conosco. Ele subiu e voltou carregando uma corrente pesada de ferro, daquelas usadas para prender portão de fazenda, e várias cordas grossas e ásperas que arranhavam a pele só de encostar. Começou pelas minhas filhas pequenas, que choravam baixinho tentando entender o que tinham feito de errado para merecer aquilo. Amarrou os tornozelos delicados de Maria das Dores com a corda, ligando ela a uma argola de ferro que instalou na parede úmida do porão. Agora você não sai daqui nem para fazer suas necessidades sem eu autorizar, disse ele para minha filha de 7 anos, que começou a chorar desesperada, tentando puxar a perna para se soltar. Conceição, a mais nova com apenas 5 anos, tentou correr para o canto mais escuro do quarto quando viu o que estava acontecendo com a irmã, mas ele a pegou pelo braço magro e fez exatamente a mesma coisa cruel, amarrando-a na parede oposta. As duas ficaram separadas por cerca de 4 metros de distância uma da outra, conseguindo se ver e chorar juntas, mas não conseguindo se tocar nem se abraçar para se consolar, o que era uma tortura psicológica calculada e diabólica. Comigo, foi diferente e ainda pior. Ele enrolou aquela corrente pesada de ferro ao redor do meu pescoço, apertando tanto que mal conseguia respirar direito, e fixou a outra ponta numa viga grossa do teto baixo. A corrente era tão pesada que a cada movimento, minha cabeça era puxada para trás com força, me obrigando a ficar sempre numa posição desconfortável e humilhante. Agora sim, disse ele, admirando aquela obra diabólica como um artista malvado contemplando sua criação. Vocês aprenderam de uma vez por todas a não dar prejuízo para o homem da casa. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. As meninas me olhavam com os olhinhos cheios de horror e desespero, e eu tentava sorrir para tranquilizar elas, mas por dentro sentia que algo tinha morrido definitivamente dentro do meu peito, como se minha alma tivesse sido rasgada ao meio. A partir daquele dia maldito, nossa rotina se transformou num pesadelo ainda mais elaborado e cruel. Ele descia exatamente 3 vezes por dia, de manhã cedinho para nos dar água morna e um pedaço pequeno de pão duro como pedra, no meio da tarde para verificar se estávamos nos comportando direito, e à noite para trazer um prato de comida fria que tínhamos que dividir entre nós 3 como animais disputando sobras. Durante essas visitas diabólicas, ele caminhava pelo porão úmido como um guarda de prisão cruel, checando se as amarras estavam bem firmes, se não tínhamos tentado nos soltar durante sua ausência e se estávamos suficientemente submissas e quebradas para merecer a comida miserável do dia. As meninas começaram a definhar fisicamente e emocionalmente de forma assustadora. Maria das Dores desenvolveu feridas abertas e infeccionadas nos tornozelos onde a corda roçava constantemente, e eu não tinha absolutamente nada para tratar, apenas minha própria saliva e pedaços de pano rasgado da nossa roupa já podre. Conceição parou de falar quase completamente, se comunicando apenas através de olhares vazios e gestos mínimos com as mãozinhas magras. Elas dormiam tentando se esticar o máximo possível para conseguir se tocar com as pontas dos dedos, e eu ficava acordada a maior parte da noite, olhando para minhas filhas sofrendo e imaginando como poderia tirar elas daquele inferno antes que fosse tarde demais e perdêssemos a sanidade completamente.
A corrente pesada no meu pescoço havia se tornado parte do meu próprio corpo. A pele ficou em carne viva e sangrando nos primeiros dias, depois formou calos grossos e escuros e, finalmente, criou uma marca permanente e funda que parecia uma tatuagem feita pelo próprio demônio. Eu sentia o peso constante do ferro a cada respiração, e nos dias mais quentes do verão, o metal esquentava tanto ao sol que queimava minha pele como ferro de marcar gado. Nos dias frios de inverno, ficava gelado como gelo, fazendo meu corpo inteiro tremer incontrolavelmente por horas seguidas. Dormir se tornou praticamente impossível, porque qualquer movimento fazia a corrente arranhar contra a viga do teto, produzindo um som metálico terrível que ecoava pelo porão como o riso diabólico de um fantasma malvado. Severino parecia ter encontrado um prazer sádico e doentio em nossa situação desesperadora. Às vezes descia apenas para ficar nos observando em silêncio absoluto, como se fôssemos um experimento científico, do qual ele era o pesquisador maluco e perverso. Outras vezes trazia visitas. Homens bêbados, grosseiros e nojentos que ele apresentava como companheiros de trabalho que desciam para olhar suas propriedades e rirem alto da nossa condição miserável. Olhem só, dizia ele com orgulho diabólico, mulher e filhas bem comportadas e educadas. É assim que se educa a família direito. Os homens riam como hienas, faziam comentários obscenos e nojentos sobre nossos corpos magros, e alguns chegavam a sugerir empréstimos das meninas pequenas, sugestões que Severino sempre rejeitava, dizendo que suas coisas eram sagradas e não eram para outros. Tocarem. Foi durante uma dessas visitas humilhantes e degradantes que percebi algo diferente no comportamento de Maria das Dores, então com 8 anos, mas parecendo muito mais velha por causa do sofrimento. Ela me olhava com uma intensidade diferente, fazia gestos discretos quando os homens nojentos não estavam prestando atenção, e sussurrava números baixinho durante as noites longas e frias. Levei várias semanas para entender que minha filha corajosa estava contando mentalmente os passos de Severino na escada, memorizando os horários exatos em que ele subia e descia, observando cada detalhe mínimo da rotina cruel dele, e guardando informações na cabecinha como se estivesse planejando algo que nem eu tinha coragem de imaginar. Durante semanas, ela tinha observado que uma das tábuas velhas do assoalho do porão estava solta e podre, e nas madrugadas silenciosas tinha trabalhado como uma formiguinha corajosa para aumentar a abertura, arrancando farpa por farpa com as unhas pequenas já ensanguentadas e doloridas. Naquela noite de lua nova, ela conseguiu passar o corpinho magro e flexível pela fresta apertada e subir até a cozinha escura, onde tentou com todo cuidado pegar as chaves que ele sempre deixava, penduradas no pescoço. O plano da minha filha era simples, mas cheio de coragem desesperada. Pegar as chaves sem acordar ele, descer para nos libertar das amarras e correr pela estrada de terra até encontrar ajuda na cidade mais próxima. Mas Maria das Dores não sabia que Severino, mesmo completamente bêbado, dormia sempre com um ouvido meio aberto, um hábito diabólico que havia desenvolvido justamente para nos vigiar até durante o sono. Quando ela pisou naquele degrau maldito que sempre rangia perto da porta do quarto dele, o desgraçado acordou na mesma hora como um demônio acordando do inferno. O grito que saiu da garganta dele foi tão alto e aterrorizante que deve ter acordado até os vizinhos que moravam a quilômetros de distância, um rugido animal e selvagem que expressava uma raiva que parecia vir das profundezas do próprio Satanás. Ele desceu aquelas escadas aos tropeções, carregando Maria das Dores pelos cabelos crespos, e minha filha gritava de dor e terror enquanto eu e Conceição assistíamos paralisadas de horror, sem poder fazer absolutamente nada para ajudar. Vocês acham que podem me enganar, suas desgraçadas? Berrou ele como um animal raivoso, jogando Maria das Dores no chão duro do porão com tanta violência que ela bateu a cabeça na parede de cimento e ficou tonta. Acham que eu sou idiota e não percebo as artimanhas de vocês? O que aconteceu depois foi a coisa mais terrível e traumatizante que presenciei em toda a minha vida sofrida.
Ele subiu correndo e voltou com um martelo pesado que guardava numa caixa de ferramentas velha, e com uma frieza diabólica que me gelou o sangue nas veias, quebrou os dedinhos da mão direita de Maria das Dores, um por um, devagar, enquanto ela gritava de dor e eu implorava de joelhos para ele parar com aquela maldade. Essa mão maldita não vai mais tentar pegar chave nenhuma que seja minha, disse ele, observando o estrago que havia feito como um açougueiro, admirando um trabalho bem feito. Maria das Dores desmaiou de tanta dor, e Conceição vomitou violentamente no canto escuro do quarto, completamente traumatizada pela violência horrível que havia presenciado com os olhinhos de criança. Eu gritei tanto e tão alto que minha voz ficou rouca por semanas inteiras, e a corrente cortou ainda mais fundo na carne do meu pescoço, de tanto que me debati como louca tentando alcançar minha filha machucada. Severino subiu assoviando uma música, como se tivesse acabado de resolver um probleminha simples de manutenção da casa. Maria das Dores ficou com febre alta e delirando por dias seguidos, chamando por mim com a voz fraca, mas eu não conseguia alcançar ela para cuidar dos ferimentos horríveis. A mãozinha dela inchou como um balão, ficou toda roxa e depois preta, e eu sabia que sem cuidado médico adequado, ela poderia morrer de infecção generalizada. Implorei de joelhos para Severino levar ela ao hospital da cidade. Prometi que seria obediente para sempre, que nunca mais tentaria fugir, que faria qualquer coisa que ele quisesse, até mesmo coisas que não ouso falar aqui. Ele apenas riu daquela risada diabólica e disse que lição que não dói direito não ensina nada, e que Maria das Dores ia aprender na marra e na pancada a respeitar o pai. Por um milagre de Deus, Maria das Dores sobreviveu àquela tortura, mas sua mãozinha direita ficou deformada para sempre, com os dedinhos tortos e sem conseguir fechar. Completamente nunca mais. Ela aprendeu a usar a mão esquerda para tudo, mas o trauma psicológico foi ainda muito pior que o físico. Minha filha corajosa se transformou numa sombra assustada de si mesma, se assustava com qualquer movimento brusco, molhava a cama todas as noites por meses e tinha pesadelos terríveis nos quais gritava pedindo perdão por crimes que não tinha cometido. Conceição, que havia testemunhado toda aquela barbaridade, parou completamente de falar e passou a se comunicar apenas através de desenhos assombrados que fazia na parede suja com carvão da lareira. Depois desse episódio traumático, Severino intensificou ainda mais nossa vigilância cruel. Instalou uma campainha barulhenta na escada que tocava sempre que alguém pisava nela, soldou com ferro quente todas as possíveis aberturas no porão maldito e começou a fazer rondas noturnas inesperadas, descendo de surpresa para verificar se estávamos tentando alguma artimanha. Ele também mudou completamente nosso sistema miserável de alimentação. Agora só comíamos se demonstrássemos arrependimento adequado e verdadeiro pelos nossos crimes terríveis, o que significava ficar de joelhos no chão gelado, pedindo perdão chorado por coisas que nem sabíamos ter feito. Foi durante esse período mais sombrio e desesperador que descobri estar grávida novamente, aos 22 anos. Nessa altura da vida, eu já havia engravidado 6 vezes, mas 4 bebês não conseguiram sobreviver às condições precárias e desumanas do porão. Nasceram prematuros, fracos demais para resistir ao frio, à umidade terrível e à completa falta de cuidados médicos. Ver meus filhinhos nascerem e morrerem naquele lugar maldito era uma tortura que ultrapassava qualquer limite humano de sofrimento que uma mãe pode aguentar. Eu enterrava os corpinhos pequenos e gelados no canto mais escuro e úmido do porão, usando as próprias mãos machucadas para cavar a terra dura, e chorava sobre aqueles túmulos improvisados até não ter mais lágrimas para derramar. Esta nova gravidez, porém, despertou algo diferente dentro de mim. Talvez por desespero total, talvez por instinto maternal mais forte que a morte, comecei a fazer planos secretos na minha cabeça. Não eram planos de fuga direta. Isso já havia provado ser impossível e perigoso demais, mas planos cuidadosos de sobrevivência e resistência. Comecei a observar cada detalhe mínimo do comportamento de Severino, a decorar perfeitamente seus horários, seus humores variados, suas fraquezas escondidas. Percebi que ele tinha medo de sangue.
Sempre que eu ou as meninas nos machucávamos e sangrava, ele ficava pálido e subia rapidamente as escadas. Notei também que ele bebia muito mais nos dias chuvosos de inverno e que, quando bebia demais, esquecia de trancar alguns cadeados importantes da casa. E se esse movimento espiritual tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em "valeu demais". Esse gesto fortalece essa corrente de luz e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como você, também estavam no limite. Mais importante ainda, descobri durante uma conversa dos homens bêbados que ele não era o único responsável por nossa prisão. Eles falavam sobre outras famílias mantidas em cativeiro, outras mulheres e crianças espalhadas pela região, todas controladas por uma rede organizada de homens que se ajudavam mutuamente a manter seus negócios familiares em segredo absoluto. Isso significava que havia outras pessoas passando pelo mesmo inferno que nós. Mas também significava que, se uma família conseguisse escapar e contar a verdade para as autoridades, todas as outras poderiam ser salvas de uma vez só. Através de códigos sussurrados e gestos discretos, que éramos guerreiras temporariamente derrotadas, mas não vítimas permanentes e definitivas. Que cada dia que conseguíamos sobreviver naquele inferno era uma vitória pequena, mas importante contra ele, e toda a maldade que representava. Que nossa força verdadeira não estava em quebrar as correntes físicas, mas em manter nossa humanidade e dignidade intactas, apesar de todas as humilhações e torturas. E que um dia, de alguma forma que ainda não sabíamos qual seria, íamos usar absolutamente tudo o que estávamos aprendendo sobre ele, sobre seus hábitos, medos e fraquezas, para destruir não apenas nossa própria prisão, mas toda a rede diabólica de horror da qual fazíamos parte como vítimas. O bebê nasceu numa noite de tempestade violenta, no meio do porão alagado de água suja, com apenas Maria das Dores e Conceição para me ajudar no parto difícil. Era um menino, pequeno mas surpreendentemente forte, que chorou alto e, claro, assim que respirou pela primeira vez, um som de vida e esperança que há anos não ecoava por aquelas paredes malditas. Quando Severino desceu para ver o que estava acontecendo e descobriu que era um menino, sua expressão mudou completamente pela primeira vez em anos. Pela primeira vez desde que o conhecia, vi algo parecido com satisfação e até mesmo alegria naqueles olhos pequenos e cruéis. "Finalmente", disse ele, pegando meu filho no colo com um cuidado que nunca tinha demonstrado pelas meninas, um homem de verdade nessa família de mulheres inúteis. Aquele momento marca o início da transformação mais perigosa, calculada e estratégica da minha vida inteira. Percebi instantaneamente que Severino tinha um ponto fraco fatal que eu poderia explorar: seu ego masculino gigantesco e sua necessidade doentia de ter um filho homem para perpetuar seu legado maldito. Decidi usar essa fraqueza contra ele de forma muito inteligente e paciente. Comecei a alimentar sua vaidade diabólica, falando constantemente sobre como o menino se parecia fisicamente com ele, como seria forte e respeitado, igual ao pai quando crescesse, como tinha sangue de macho correndo nas veias. Sugeri com muito cuidado que um futuro homem de bem e respeitado não poderia crescer adequadamente num porão úmido e insalubre, que precisava de sol direto na pele, de ar puro nos pulmões, de condições dignas e saudáveis para se desenvolver adequadamente e se tornar o homem forte que o pai queria. Minha estratégia funcionou melhor do que eu esperava. 3 meses depois do nascimento do menino, que chamei de João Batista em homenagem ao santo protetor, Severino tomou a decisão de nos transferir para o andar de cima da casa. Não foi por bondade ou compaixão, sentimentos que ele não possuía, mas por interesse próprio e egoísta. Ele queria desesperadamente que seu herdeiro crescesse forte, saudável e digno do sobrenome que carregaria. Continuávamos, presas como antes, mas agora numa sala da casa principal, com uma janela pequena mas real por onde entrava um fio precioso de luz solar que não víamos há mais de 6 anos inteiros. Para Maria das Dores e Conceição, que tinham então 14 e 12 anos, respectivamente,
Ver o céu azul novamente foi como ressuscitar dos mortos e voltar à vida. A mudança trouxe novas possibilidades de observação e planejamento, mas também novos perigos e desafios. Severino passou a nos vigiar ainda mais de perto e com mais paranoia, justamente porque estávamos mais próximas da rua principal e das possibilidades reais de fuga ou de alguém nos ver. Ele instalou grades duplas e grossas nas janelas, colocou cadeados triplos na porta do quarto e estabeleceu um sistema elaborado de revezamento de vigilância com seus parceiros da rede criminosa. Sempre havia pelo menos um homem de olho na casa. Sempre havia uma desculpa inventada para visitas inesperadas durante o dia e a noite. Sempre. Havia ouvidos atentos e desconfiados a qualquer som suspeito que viesse do nosso quarto. Mas eu havia aprendido uma lição crucial e valiosa durante aqueles anos terríveis no porão. Paciência é a arma mais poderosa e eficaz dos fracos contra os fortes. Comecei a construir relacionamentos falsos de confiança e admiração, não só com Severino, mas com todos os outros homens nojentos da rede criminosa. Fingia admiração sincera por suas histórias mentirosas de machismo, concordava com entusiasmo com suas teorias absurdas sobre superioridade masculina e, gradualmente, me tornei uma fonte valiosa de informações sobre as outras famílias mantidas em cativeiro pela região. Eles conversavam na minha frente como se eu fosse um móvel sem inteligência, revelando endereços exatos, nomes completos, métodos específicos de controle e tortura, e até mesmo detalhes comprometedores sobre subornos regulares a policiais corruptos e autoridades compradas. Maria das Dores havia crescido e se tornado uma adolescente observadora, inteligente e determinada, apesar de todos os traumas horríveis que carregava. Sua mão deformada a lembrava constantemente dos riscos mortais da desobediência direta, mas também havia despertado nela uma raiva fria, calculista e controlada que eu reconhecia perfeitamente porque sentia exatamente a mesma coisa queimando no peito. Conceição, por sua vez, havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de se tornar completamente invisível quando queria, de escutar conversas inteiras sem ser notada por ninguém, de memorizar informações complexas com precisão fotográfica impressionante. João Batista, crescendo naquele ambiente pesado, absorvia tudo como uma esponja pequenininha, mas eu fazia questão absoluta de sussurrar verdades importantes no ouvido dele sempre que conseguia ficar sozinha com meu filho, plantando sementes de consciência na mente dele. E se essa mensagem tocou seu coração, e sentir que deseja apoiar para que ela chegue a mais pessoas, você pode clicar em Valeu demais. Esse gesto de carinho ajuda a manter essa missão viva. Obrigada de coração. O plano grandioso que comecei a formar na minha cabeça era ambicioso, perigoso, mas necessário. Não se tratava apenas de escapar da nossa própria prisão, mas de destruir toda a rede criminosa de uma vez por todas. Eu sabia agora que havia pelo menos 10 famílias sendo mantidas em condições similares ou piores que as nossas, espalhadas estrategicamente pela região. Sabia os nomes completos dos homens envolvidos, suas rotinas detalhadas, seus medos secretos, seus pontos fracos que poderiam ser explorados. Mais importante ainda, havia descoberto através de conversas descuidadas que um dos policiais da cidade, o delegado Antônio Marques, não estava sendo subornado como os outros. Na verdade, esse homem estava há meses investigando discretamente os desaparecimentos misteriosos de mulheres e crianças na região, fazendo perguntas certas para pessoas certas e até mesmo oferecendo recompensas por informações que pudessem levar à resolução dos casos. A grande oportunidade que eu esperava há tanto tempo surgiu durante uma festa grande que Severino organizou na nossa casa para comemorar os 2 anos de João Batista. Pela primeira vez em quase uma década inteira, nossa sala se encheu de gente. Todos os homens da rede, suas propriedades, como eles chamavam cinicamente suas esposas, filhas presas, e até mesmo algumas crianças que nasceram e cresceram naquele sistema doentio e cruel. Foi devastador e ao mesmo tempo revelador ver outras mulheres com marcas fundas de correntes no pescoço,
outras crianças com olhares vazios e assustados, outras famílias completamente destruídas pelo mesmo tipo de monstro que havia arruinado nossa vida. Mas também foi extremamente útil para meus planos. Durante a festa, enquanto os homens bebiam cachaça e se gabavam alto de suas conquistas e domínios, consegui trocar olhares significativos e gestos discretos com as outras mulheres prisioneiras. Descobri coisas importantes. Algumas ainda tinham parentes livres procurando desesperadamente por elas. Havia dinheiro escondido em vários esconderijos secretos. Existiam rotas de fuga já planejadas nos mínimos detalhes, mas nunca executadas por medo das consequências terríveis. Mais importante ainda, descobri que eu não era a única que havia passado anos coletando informações valiosas. Outras mulheres também sabiam detalhes extremamente comprometedores sobre toda a rede, sobre corrupção de autoridades, sobre crimes passados que poderiam colocar todos eles na cadeia para sempre. Pedi permissão para ir ao banheiro pequeno e sujo. Lá dentro, com as mãos tremendo de nervosismo, escrevi uma carta detalhada e comprometedora em papel higiênico áspero, usando carvão da lareira como tinta, contendo absolutamente todos os nomes, endereços completos, horários de vigilância, métodos de tortura e informações criminosas que havia coletado pacientemente durante anos de observação silenciosa e inteligente. Escondi aquela carta preciosa no forro rasgado da minha blusa, velha, bem próximo ao coração, e quando voltei para a sala cheia de monstros, sussurrei baixinho no ouvido de Maria das Dores: "Hoje à noite, minha filha corajosa, a gente muda nossa vida para sempre e salva todas essas famílias." O olhar que ela me devolveu, cheio de determinação e coragem, confirmou que estava pronta para qualquer coisa, mesmo que significasse morrer tentando. A madrugada de 18 de agosto de 1975 será para sempre gravada na minha memória como o momento sagrado em que deixamos de ser vítimas indefesas e nos tornamos sobreviventes guerreiras. Severino e seus comparsas diabólicos haviam bebido tanta cachaça durante a festa que roncavam como animais selvagens pelo chão da sala, espalhados feitos sacos de lixo fedorento. O cheiro forte de álcool, vômito e urina impregnava o ar quente, e pela primeira vez em mais de 10 anos, eles não representavam uma ameaça imediata para nossas vidas. Era nossa chance única, talvez a única que teríamos na vida inteira. E todas nós sabíamos disso no fundo da alma. Maria das Dores, com seus 15 anos e a sabedoria amarga de quem cresceu nas profundezas do inferno, assumiu naturalmente a liderança corajosa da operação de fuga. Sua mão deformada, que sempre foi um símbolo doloroso da nossa impotência e sofrimento, tornou-se ironicamente nossa maior vantagem. Ela havia aprendido ao longo dos anos a fazer coisas extraordinárias com a mão esquerda que a maioria das pessoas não consegue fazer, nem com as duas. Mãos perfeitas. Enquanto eu segurava João Batista dormindo no colo, ela conseguiu com habilidade impressionante pegar as chaves pesadas do pescoço de Severino, destrancar nossa porta com cuidado extremo e libertar silenciosamente 3 outras famílias que estavam na casa para a festa. Conceição, agora com 13 anos, mas parecendo uma adulta pela maturidade forçada, guiou as crianças menores em silêncio absoluto, usando a habilidade sobrenatural de invisibilidade que havia desenvolvido ao longo dos anos de sofrimento. Saímos daquela casa maldita como fantasmas, fugindo do cemitério, carregando apenas o essencial para a sobrevivência: a carta comprometedora com todas as informações da rede, alguns documentos importantes que Severino guardava trancados no escritório e nossa determinação inabalável de nunca mais voltar àquele lugar de pesadelo. O céu estava limpo e estrelado, cheio de estrelas brilhantes que eu não via há tanto tempo que havia esquecido completamente como eram lindas e consoladoras. Maria das Dores segurava minha mão com força protetora. Conceição carregava uma das crianças menores no colo e João Batista dormia profundamente nos meus braços, completamente alheio ao fato de que estava participando do momento mais importante e libertador de nossas vidas. Caminhamos pela estrada de terra vermelha durante 4 horas seguidas, tropeçando em buracos, com os pés descalços sangrando, mas com o coração cheio de uma esperança que não
Sentíamos há anos. Quando finalmente chegamos à delegacia da cidade ao amanhecer, o delegado Antônio Marques estava de plantão, como se o próprio destino e a mão de Deus tivessem conspirado a nosso favor. Quando batemos na porta pesada e ele viu nossa pequena procissão de mulheres machucadas, crianças traumatizadas e bebês chorando, seus olhos se encheram de lágrimas sinceras de compaixão. Eu sabia, disse ele com a voz embargada. Eu sabia que vocês existiam em algum lugar por aqui. Há meses estou procurando por vocês. Entregamos a carta detalhada nas mãos dele. Contamos absolutamente tudo o que sabíamos. Fornecemos cada detalhe mínimo que havia coletado durante anos de observação silenciosa e estratégica. O que aconteceu nas semanas seguintes foi como assistir a um castelo gigantesco de cartas desabando completamente. Com nossas informações precisas e comprometedoras, a polícia conseguiu localizar e libertar simultaneamente todas as 10 famílias da rede criminosa. Severino e seus comparsas diabólicos foram presos em flagrante delito, e o que encontraram nas casas deles foi muito pior do que qualquer pessoa normal conseguiria imaginar nos piores pesadelos. Havia porões equipados com instrumentos medievais de tortura, documentos detalhados comprovando vendas ilegais de crianças para fora do estado, registros de espancamentos e mortes, e até mesmo filmes gravados dos abusos mais terríveis que foram usados como provas irrefutáveis no julgamento. A investigação policial revelou que a rede criminosa operava há mais de 25 anos e que centenas de mulheres e crianças inocentes haviam passado por esse sistema diabólico de horror ao longo das décadas. O julgamento histórico se tornou o maior escândalo da história da região e repercutiu em jornais de todo o país. Severino foi condenado a 95 anos de prisão, assim como seus principais comparsas. 5 policiais corruptos foram demitidos e presos. Mais importante, ainda, nossa história corajosa inspirou mudanças profundas na legislação estadual sobre violência doméstica e proteção de vítimas. Maria das Dores, Conceição e eu fomos chamadas para testemunhar no Congresso Estadual, e nossa experiência terrível, mas vitoriosa, ajudou a criar protocolos rigorosos de investigação que salvaram centenas de outras famílias ao longo dos anos seguintes. Reconstruir nossa vida depois de tamanha destruição não foi nada fácil nem rápido. Maria das Dores precisou de várias cirurgias complicadas para melhorar a funcionalidade da mão deformada, e todas nós passamos anos longos em terapia psicológica para lidar com traumas profundos que carregaremos para sempre. Conceição, que havia ficado praticamente muda por tanto tempo, precisou reaprender pacientemente a confiar na própria voz e a falar sem medo. João Batista cresceu sabendo toda a verdade dolorosa sobre sua origem e se tornou um defensor incansável dos direitos das mulheres, trabalhando hoje como advogado especializado em violência doméstica. Eu mesma levei 2 décadas inteiras para conseguir dormir uma noite completa, sem pesadelos terríveis, para conseguir entrar em elevadores ou cômodos pequenos sem sentir pânico, para conseguir confiar que uma porta trancada estava me protegendo e não me aprisionando. Mas aprendi uma lição valiosa que carrego no coração. Sobrevivência não é apenas continuar respirando e existindo, é reconstruir sua humanidade tijolo por tijolo, é transformar sua dor em força para ajudar outras pessoas, é provar para si mesma e para o mundo inteiro que não existe corrente forte o suficiente para quebrar definitivamente um espírito determinado a ser livre. Sua vida inteira a garantir que outras meninas não passem pelo que ela passou. Conceição escolheu ser assistente social e trabalha diretamente com crianças traumatizadas, usando sua própria experiência de dor para curar feridas em outros corações pequenos. João Batista é pai de 4 filhas lindas, que crescem livres, fortes, corajosas e sabendo exatamente o valor da liberdade que possuem. Nossa história de horror se transformou numa história poderosa de esperança e vitória, mas não porque esquecemos ou superamos completamente o que passamos. Isso seria impossível e até mesmo desonesto.
Nos transformamos porque decidimos usar nossa dor como combustível precioso para impedir que outras pessoas passem pelo mesmo inferno que vivemos. Cada cicatriz no nosso corpo e na nossa alma virou uma ferramenta de guerra contra a injustiça. Cada lágrima derramada se transformou em força para enxugar lágrimas de outras pessoas. Se você chegou até aqui comigo nesta jornada difícil, é porque tem um coração que verdadeiramente se importa com o sofrimento do próximo, e isso já faz de você uma parte importante da solução para esses problemas que ainda existem no mundo. Não subestime jamais o poder transformador de uma pessoa que se importa de verdade. Foi uma vizinha curiosa e corajosa que começou a fazer perguntas sobre meu desaparecimento. Foi um delegado persistente que não desistiu de investigar casos estranhos. Foi nossa própria recusa total em aceitar que aquilo era nosso destino final que mudou tudo para melhor. Se você conhece alguém que pode estar passando por uma situação parecida de violência, controle ou abuso, não hesite nem por um segundo em oferecer ajuda concreta. Às vezes, um simples "eu acredito em você" ou "você não está sozinha" pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Se você mesmo está numa situação parecida com a que vivi, saiba no fundo do seu coração que existe luz real no fim do túnel, mesmo quando ele parece infinito e sem saída. Procure ajuda de pessoas confiáveis, conte sua história para quem pode fazer algo, faça um plano cuidadoso de escape, mas nunca, jamais, aceite que aquela é sua vida para sempre. A violência doméstica não escolhe classe social, cor, religião ou nível de educação. Ela pode acontecer na casa do vizinho, na família da sua amiga, na empresa onde você trabalha, ou até mesmo mais perto do que você imagina. Fique atenta aos sinais. Mulheres que aparecem sempre com machucados estranhos, crianças excessivamente quietas ou assustadas, famílias que desaparecem de repente sem explicação, pessoas que demonstram medo excessivo de seus próprios familiares. Seu olhar atento e sua coragem de agir podem salvar vidas inteiras. Durante todos esses anos trabalhando com vítimas de violência, aprendi que o silêncio é sempre o maior aliado dos agressores. Eles contam com nossa vergonha, nosso medo, nossa sensação de impotência para continuar fazendo o mal que fazem. Cada vez que uma pessoa quebra o silêncio e conta sua história, cada vez que alguém acredita numa vítima e oferece ajuda real, cada vez que uma comunidade se une para proteger os mais fracos, estamos dando um passo importante na direção de um mundo melhor. Quero muito saber o que esta história despertou no seu coração e na sua mente. Deixe aqui nos comentários qual foi o momento que mais te marcou profundamente, ou conte para a nossa comunidade, grande e acolhedora, alguma experiência sua com superação de dificuldades que possa inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Sua história pessoal pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para encontrar coragem de seguir em frente e não desistir da vida. Se você acredita de coração que histórias como essa precisam ser contadas para conscientizar, educar e proteger outras pessoas, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no nosso canal aqui embaixo e ativasse aquele sininho das notificações. Juntos, somos infinitamente mais fortes que qualquer corrente ou situação difícil. Juntos, podemos transformar histórias individuais de dor em pontes coletivas de esperança, que conectam corações e salvam vidas. Toda semana trazemos aqui relatos reais de superação, histórias de pessoas que conseguiram transformar suas vidas, dicas práticas de como identificar e ajudar vítimas de violência, e informações importantes sobre direitos e recursos disponíveis. É um trabalho feito com muito amor e dedicação, pensando especialmente em pessoas como você, que se importam de verdade e querem fazer a diferença no mundo. Se esta mensagem tocou sua alma de alguma forma especial, se você sentiu que aprendeu algo importante, se teve insights valiosos ou se simplesmente se emocionou com nossa jornada, conte para nós aqui embaixo. Sua interação sincera é o que nos motiva a continuar este trabalho tão necessário. Queremos saber, também, o que você aprendeu com esta história, como ela mudou sua perspectiva sobre violência doméstica, que compromisso você assume a partir de agora para ajudar outras pessoas.
Lembre-se sempre de que não importa quão escura e desesperadora pareça a noite mais longa da sua vida, o sol sempre nasce novamente, trazendo novas oportunidades, nova esperança, novas possibilidades de recomeço. Cada amanhecer é uma chance de escrever um capítulo diferente da sua história, de fazer escolhas melhores, de buscar ajuda, de estender a mão para alguém que precisa. Obrigada do fundo do meu coração por ter me acompanhado até aqui, por ter se importado com nossa dor, por ter celebrado nossa vitória e por fazer parte desta corrente de amor e proteção que estamos construindo juntos. Sua presença aqui, ouvindo nossa história, já é uma forma de honrar todas as mulheres e crianças que ainda sofrem em silêncio pelo mundo afora. Até nossa próxima conversa, que sempre pode ser a história que muda uma vida, talvez até mesmo a sua própria. Fique na paz, fique na luz e lembre-se, você nunca está sozinho nesta caminhada. Sempre há alguém disposto a ajudar, sempre há uma saída, sempre há esperança. Um abraço apertado e cheio de carinho de quem sabe o valor de cada pessoa que escolhe o bem.